Eu acho que quando eu percebi que era o futebol que eu queria que se tornasse a minha primeira profissão e única na minha vida, foi depois que a minha avó faleceu, porque eu sempre amei jogar futebol, eu já jogava futebol antes, mas ela tinha um sonho que eu me tornasse um jogador profissional. Então depois que eu tive a perca da minha avó, que ela faleceu, que eu falei, agora é isso que eu quero e vou buscar até o final. E meu primeiro contrato profissional foi com o Avaí, com 17, 18 anos. Depois fiz uma grande temporada pelo Avaí. Fui e joguei uma temporada do Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias. E depois eu fiz um jogo num campeonato de base pelo Avaí contra o Corinthians, onde eu fui muito bem. E o Corinthians me levou para disputar uma Libertadores Sub-20 com o Corinthians. Foi onde também eu fiz minha estreia em 2012 como profissional com a camisa do Corinthians. Depois, saí de lá, fui parar no Craque de Catalão para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro e a Série A do Campeonato Goiano. E depois que eu joguei um Campeonato Paulista pela Penapolense, foi onde eu fui para Ponte Preta. E foi aí a virada de chave, onde eu tive a oportunidade de jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, que eu fui muito bem, considerado um dos melhores laterais da Série B. Depois fiz ainda o Campeonato Brasileiro inteiro de 2015 e foi onde as portas começaram a se abrir para eu me tornar um grande jogador. Quando veio a proposta do Flamengo, eu não pensei duas vezes e assinei o meu primeiro contrato com o Flamengo de 4 anos. Isso foi em 2016. Tinham acabado de contratar o Paulo Guerreiro, que tinha vindo em 2015. Depois eu cheguei em 2016, chegou Diego Ribas, Everton Ribeiro. Foi totalmente uma reformulação. Chega 2017, onde eu faço aquele gol na final do Carioca, é um momento que também vou levar pro resto da vida, foi muito especial para mim. Aquele Flamengo de 2019 é um time que vai ficar, eu acho, marcado pro resto da vida, porque era um time que, além de ser muito bom, a gente ia pros jogos e sabia que ia ganhar, o time sobrava. Foi a chegada do Gabriel, a chegada do Bruno Henrique, do Arrascaeta, nosso time se reforçou muito, depois chegou o Rafinha, Felipe Luiz, então era uma máquina. Por mais que eu não era unanimidade naquele time, mas fiz alguns jogos também com o Jorge Jesus, também jogos de Libertadores, mas coisas que eu lembro é a gente voltando de Lima no avião, Felipe Luiz, Diego Ribas, esses caras que são um pouco mais velhos, tudo acostumado com o futebol europeu, com aquelas comemoração um pouco mais fria. Eu não deixava eles dormir, eu ficava dando tapa na cabeça deles, falava acorda, acorda, que eu sou campeão da Libertadores, realizei um sonho. A gente teve muita resenha naquele ano, era os pagodes que a gente fazia no vestiário, depois do título, no dia do trio elétrico, todo mundo louco, eufórico na avenida lá principal, com aquela multidão em vermelho e preto. Isso daí eu trago comigo no dia a dia até hoje, por mais que hoje eu esteja longe do Flamengo, mas o Flamengo ainda tá dentro de mim, porque foram 7 anos e sempre como eu brinco com meus companheiros, meus ex-companheiros, 7 anos não são 7 dias, então é muita história que eu vivi ali dentro daquele clube. O que me levou a deixar o Flamengo foi que eu já estava no Flamengo de 2016 até 2019, já faziam 3, 4 anos. E chegou um momento, quando a gente ganhou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o time nosso era muito bom, estava muito entrosado. E eu sabia que no Flamengo, no próximo ano de 2020, eu não teria tantas oportunidades, porque a gente já tinha o Jorge Jesus, tinha o Rafinha, que era o fixo da posição. Então foi um momento que eu converso com meus empresários, com a minha família, é um momento que o jogador decide, é hora de respirar novos ares, é sair um pouco dessa pressão, viver coisas novas e num futuro, quem sabe, a gente volta. E foi o que aconteceu quando eu fui em 2020 para o Inter. Foi a melhor escolha que eu fiz. Cheguei lá em Porto Alegre, fui muito bem recebido. Fiz uma grande temporada com eles também e depois voltei. Mas o que me levou a sair do Flamengo em 2019 foi isso, mais aquela vontade de respirar novos ares naquele momento.
Voltei do Inter em 2021. Querendo ou não, é uma readaptação outra vez, voltando para o Flamengo, voltando com moral pela temporada que eu fiz no Inter. E 2022 foi onde deslanchou minha carreira, que eu fiz posso dizer que foi a melhor temporada da minha vida. Não que a de 2019 eu não senti, porque eu acredito que todos que estão no grupo ali, a gente ganha junto e a gente perde junto. Não tem se o jogador jogou mais ou menos. Mas como eu estava disputando aquela final, aquela tudo, primeira imagem que tem é eu caindo, quase desmaiei no chão, chorando, agradecendo a Deus, a família por tudo que eu conquistei com esse clube que é o Flamengo. Então, a comemoração acho que foi um pouquinho menos da 2019, mas desfrutei do mesmo jeito. Um dia antes do jogo, não foi uma semana, foi um dia antes do jogo. O jogo foi na quarta-feira. Na terça-feira, todos os jogadores vão treinar pênalti. Cada jogador chuta ali 2, 3 pênaltis. E eu lembro de eu ter errado os 3. E a gente começa o jogo no Maracanã 1-0, jogo controlado. Final do jogo, Corinthians melhora e empata o jogo. Pênalti. Aí eu nem era para bater o 7º pênalti. E o Davi Luiz, para me ajudar, vem e fala, não, é o Rodinei que vai bater. Aí eu falo, aí você quer me complicar. Aí quando acontece toda aquela situação e que o Matheus Vital do Corinthians erra, o Davi Luiz chega em mim, me dá um abraço e fala, desfruta o seu momento, faz o que você treinou. Mas aí na minha cabeça, o que eu treinei? Eu treinei os pênaltis tudo para fora. Nessa hora é a hora de o jogador ter personalidade e falar, é o meu momento, eu vou pegar a bola e vou fazer. Fui convicto no que tinha que fazer e graças a Deus consegui fazer aquele gol. Foi uma Copa do Brasil histórica, onde as pessoas creio que vão lembrar de mim por causa desse pênalti por muito tempo. Mas o que fica é isso, é você ser determinante, é você ter resiliência. Era o meu momento de vencer, então Davi Luiz estava ali também nesse momento junto comigo, lado a lado, e falou, vai, desfruta que é o seu momento, e foi o que aconteceu. Chegou um momento que ele fala, você ama jogar futebol, mas você precisa entender um pouco mais o que você vai fazer dentro de campo, estudar mais. Eu saía do treino, ia para casa dele, a gente via jogo junto, antes de jogos a gente fazia o plano dos jogos junto. Eu posso dizer que se não tivesse ele ali nesse momento para me ajudar, com certeza eu não teria feito a temporada que eu fiz. Porque a partir do momento que ele chega, que ele me abraça, um jogador do porte, que é o Davi Luiz, começa a me dar uma confiança surreal. E foi o que aconteceu, considerado um dos melhores lateral direito do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Só tenho gratidão porque ele foi como um irmão, homem que eu não tive. Um irmão que estava ali para me abraçar a todo tempo, um irmão que quando viu eu sendo campeão chorou junto comigo. Só tenho palavras de gratidão para dizer para o Davi Luiz e desejar todo o sucesso do mundo para ele, onde quer que ele continue aí o percurso da carreira dele. Depois que acabou o campeonato em 2022, o meu contrato com o Flamengo acabou, eu já estava livre no mercado. Chegou algumas propostas do Brasil, aí eu fui com a minha família para Disney, fomos de férias, desfrutar. Foi quando o meu empresário chegou e falou, ó, tem o Olympiacos da Grécia, mandou uma proposta para você. O treinador do Olympiacos me ligou, falaram que me queria muito lá, eu não pensei duas vezes, eu falei, era um sonho que eu já tinha há muito tempo, que era jogar na Europa, e com 31 anos pensava que nunca ia acontecer isso, nunca, que não ia dar certo, que nunca eu iria jogar na Europa. Então, quando foi a primeira proposta de Europa que apareceu na vida para mim, e parece que eu senti no meu coração, falei, eu tenho que ir, então foi lá, eu estava nos Estados Unidos, chegou a proposta do Olympiacos e eu assinei com eles, aceitei. Além de realizar um sonho, que era jogar na Europa,
a gente ganhar um título europeu da maneira que foi, as equipes que a gente passou de Aston Villa, Fenerbahçe, são grandes equipes europeias, e a gente conquistar esse título na final contra a Fiorentina, o primeiro clube grego a conquistar um título europeu na história da Grécia, na história. Então, para mim, foi mais um prêmio que a vida me deu de estar nesse momento com os meus companheiros na Grécia, viver esse momento. Então, para mim, foi uma coisa surreal. Não tem como não falar que um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Esse é o primeiro que eu tenho. E agora, se for falar um segundo, era jogar uma Champions League. E agora a gente conseguiu a classificação para a Champions League. Se Deus quiser, agora vamos fazer lá as partidas da Champions League. Vai ser outra coisa emocionante para mim, outro sonho realizado. E continuar trabalhando em busca de grandes coisas.